Olá, bem-vindos de volta a mais um vídeo de treinamento do Insoft Web Studio, versão 7.1. No vídeo de hoje vamos falar sobre VBScript. Então hoje nós não iremos ensinar a linguagem de VBScript, mas iremos apenas mostrar como utilizá-la no Insoft. Então você pode dar uma olhada aí na internet, que são encontrados diversos tutoriais. Pode dar uma olhada na nossa aplicação PC Demo, que vem instalada juntamente com o Insoft. E em nosso DVD nós temos um manual de referência. Então aqui nós temos um arquivo PDF, que é o manual de referência, um guia de referência à linguagem de VB, voltada aqui para o Insoft. Então você pode dar aí uma olhada também nesse manual que está em nosso DVD de instalação. E no vídeo de hoje, nós iremos cobrir então as interfaces que podem ser utilizadas no VBScript. Vamos falar sobre subfunções e funções, variáveis de VB e escopo e recursos adicionais. Então vamos vir aqui no Insoft e aqui nas minhas telas, lá na nossa tela de script do último vídeo, eu adicionei aqui também um retângulo com algumas informações de referência. Então aqui uma interface de onde nós podemos utilizar o VBScript. Para começarmos a falar então de VBScript, eu vou vir aqui em ajuda e vou abrir o nosso help. Então a nossa ajuda aqui e vou vir aqui no apêndice de VBScript. Então aqui a definição de VBScript é que é uma linguagem muito simples, padrão e flexível, que permite implementar lógicas e algoritmos dentro do seu projeto. Então aqui ela permite que ela tenha a habilidade de criar novas variáveis. Então essas variáveis são similares às nossas tags do Insoft, e procedimentos, que podem ser funções e subrotinas. E o Insoft fez a escolha aqui pelo VBScript, porque ele também pode ser executado aqui em dispositivos embedded e também aqui no Internet Explorer via ThinClient. Então essa foi uma das razões pela qual a gente adotou o VBScript. E aqui na nota, então o que ele está tentando aqui nessa nota é que se você não tiver certeza se seu dispositivo suporta o VBScript, você pode consultar o fabricante no seu dispositivo para garantir que o equipamento execute os scripts configurados na linguagem de VBScript no seu projeto. E agora eu vou vir aqui nesse link da Microsoft Developer Network e ele irá abrir aqui no nosso navegador uma página da Microsoft com um guia de usuário do VBScript. Então aqui a gente tem um guia de usuário do VBScript e aqui a gente pode ver diferentes configurações, funções e referências da linguagem de VBScript. Então a gente pode utilizar aqui, então note que aqui nós temos diferentes funções, métodos. Então é uma referência aqui da Microsoft. Vamos voltar aqui então para o nosso help. E no vídeo de hoje nós vamos dar uma visão geral de onde essa linguagem pode ser utilizada no Insoft. Então eu vou vir aqui e vou selecionar aqui essa opção de interface, de onde o VBScript pode ser utilizado. Então eu vou selecionar aqui e aqui nós temos aonde nós podemos utilizar o VBScript. Então aqui ele pode ser usado, por exemplo, em procedimentos globais, pode ser utilizado em scripts de tela, comando e entre outros. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, a animação de comando. Então note que aqui eu tenho a interface, então, animação de comando, e aqui eu tenho o escopo dele, que é basicamente o local onde os procedimentos e as variáveis podem ser configuradas. Então, onde que o script aqui é configurado. E aqui, no caso da animação de comando, o script configurado no comando
só vai ser executado então no objeto onde o script foi configurado. Então aqui essa opção do escopo. E a execução dele, então aqui nós temos o campo de execução, é tanto no server como no thin client, nos nossos clientes. E aqui nós temos que nessa opção de comando nós podemos fazer a declaração de variáveis, então nós podemos declarar aqui variáveis e também será executado no comando. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o script de tela, note que ele será executado. Você pode fazer a declaração de variáveis e também pode fazer a declaração de procedimentos. Porém, nem todos têm essa opção de execução. Aqui nos procedimentos globais, note que nós não temos a opção de execução, apenas declaração de procedimentos. Se a gente vier aqui um pouco mais para baixo, então aqui nós temos um diagrama representando como funciona aqui a execução do VBScript e a declaração de variáveis. Então, se você declarar uma variável aqui, por exemplo, na sua tela A, e vamos supor que você chamou a sua variável de temperatura, você poderá utilizar essa variável nesse script, então você poderá utilizar no script dessa tela, na animação de comando e nos objetos de ActiveX e .NET dessa tela. Se utilizarmos essa variável temperatura no script de tela B, ela será outra variável. Elas terão o mesmo nome, mas serão variáveis diferentes. Então poderíamos ter aqui a temperatura, variável temperatura na tela A variável temperatura na tela B, tela C e assim por diante. E elas sempre seriam variáveis diferentes para cada tela. Então vamos falar agora um pouco sobre as variáveis de VB e as tags do Windows. As tags do Windows são globais em todo o projeto, ou seja, você poderá utilizar a tag em qualquer campo. Já as variáveis de VB podem ser utilizadas apenas em seu grupo que foram declaradas, conforme o diagrama que eu acabei de apresentar aqui para vocês. Você também pode utilizar as tags do Windows dentro do VBScript. Basta utilizar o símbolo do $, como a gente viu no último vídeo de built-in, para identificar essa tag. Porém, o contrário não é válido, ou seja, você não pode utilizar uma variável de VB nos campos de tag do Windows. As variáveis de VB, então, não vão contar como tags do projeto em sua licença e também podem ser declaradas como vetor. Então, uma outra diferença é que os vetores do Windows são de única dimensão. Já as variáveis de VB podem ter até 6 dimensões de vetores. E também quando a gente cria uma tag no Windows, nós temos que especificar o tipo dela, se ela vai ser booleana, inteira, real, string. Já as variáveis de VB são apenas declaradas. E aí, durante a execução do comando, ela vai assumir o melhor tipo baseado no valor que ela receber. E, por último, uma das diferenças é que as tags booleanas do Windows são falsas quando o seu valor é 0 e verdadeiro quando 1 ou qualquer outro valor diferente de 0. Já em VB, o 0 é falso, porém o valor verdadeiro é o -1. E agora que eu comentei sobre as diferenças entre as variáveis de VB e as tags do Windows, eu quero comentar sobre as rotinas e as funções. Então, as subfunções, que são as rotinas, e as nossas funções. Então, vou vir aqui no nosso apêndice, Global Procedures, e vou vir aqui na parte de funções e subrotinas. Então, aqui nós temos os nossos subprocedimentos e as nossas funções de procedimentos. E elas são basicamente a mesma coisa, então elas são praticamente iguais. Podemos chamar os dois remotamente, então através de um botão ou algum script. Porém, aqui a subrotina não retorna valor, já que a nossa função pode retornar um valor.
Então aqui nós temos um exemplo de subrotina, que chama convert aqui temp, converter temperatura. E quando você executa essa subrotina, ela vai abrir aqui uma janela, um input box, para você entrar com o valor de temperatura. Ele vai receber esse valor, jogar aqui para a variável temp e vai mostrar um message box. A temperatura é, e vai fazer aqui concatenar com uma função chamada Celsius. Então essa daqui é a nossa subrotina. Note que ela apenas está mostrando um input box e uma mensagem e não retorna nenhum valor. E nós temos aqui a nossa função. Então aqui nós temos primeiramente a subrotina que está configurada acima. E quando ele chama aqui a função Celsius, ele passa o parâmetro temp, que é o valor que o usuário digitou aqui no input box. Então aqui nós temos a nossa função Celsius e ele vai receber aqui o valor de temp no F degrees. E ele vai fazer aqui a conta, vai fazer a conversão aqui de Fahrenheit para Celsius e vai retornar o valor dessa conta para cá. Então na hora dele mostrar o message box, ele vai mostrar a temperatura é, o valor resultante aqui dessa função, degrees em Celsius. Então note que aqui a subrotina só está mostrando o message box e input box. Porém a minha função aqui retorna um valor em Celsius. E para a gente chamar essas funções, então aqui mais para baixo a gente pode utilizar aqui a opção do call, que é de VB, então nós temos esse call e o nome da nossa subrotina ou função, ou simplesmente colocar o nome da nossa função. Então eu vou vir aqui e vou copiar a minha subrotina mais a minha função. Então vou vir aqui, vou apertar o Ctrl C. Agora eu vou vir aqui no Windows Soft, vou vir em Global e eu tenho aqui os procedimentos principais. Então vou dar um duplo clique para abrir e vou copiar aqui a minha subrotina e a minha rotina. Então note que aqui eu tenho a minha subrotina, convert temp, e tenho a minha função aqui, Celsius, com o parâmetro degrees. Então eu vou fechar aqui, vou salvar as alterações. E note que agora, se a gente for aqui em procedimentos principais, eu tenho lá aqui o Celsius, que é a minha função, e o convert temp, que é a minha subrotina. Agora eu vou vir aqui na tela, então, e vou criar um botão. Então, vou vir aqui em gráficos e vou criar um botão para chamar essa subrotina. Então, ela vai chamar aqui conversão. E no comando, eu vou selecionar aqui o tipo escrita e eu vou colocar aqui call para chamar a minha subrotina. Convert temp. E agora, se a gente executar aqui e apertar esse botão, ele vai gerar um erro. E eu vou explicar o porquê. Então vou vir aqui em conversão e ele pede para entrar aqui com o valor em temperatura em Fahrenheit. Então vou colocar aqui 122, que é 50 graus Celsius. E se eu der um OK, note que ele não mostrou o message box com a temperatura em Celsius. Então por quê? Se a gente observar aqui na janela de saída, ele retornou um erro para a gente, um erro de runtime. Então ele fala aqui no nosso script, na linha 8, a variável temp é indefinida, ela não foi declarada. Então se a gente vier aqui no convert temp, a nossa variável temp não foi declarada. Então o que eu posso fazer é vir aqui e declarar a minha variável temp. E agora que eu declarei a minha variável, se eu executar, então vamos executar novamente, clicar aqui em conversão,
passar o valor então 122, ele vai retornar para mim aqui a temperatura em Celsius. Então aqui 50 graus Celsius. Vamos dar um OK. Vamos sair aqui da aplicação. Então a gente utiliza bastante esse procedimento porque ele é configurado aqui uma única vez e ele pode ser utilizado por todo o projeto. Então você pode chamar essas subrotinas e funções remotamente. Você não precisa ficar escrevendo várias e várias vezes ao longo do projeto. E aqui um ponto importante é manter essa opção de Option nos procedimentos principais, porque ele basicamente faz com que você tenha que declarar suas variáveis. Então aqui como a gente declarou o temp. Porque as variáveis de VB não precisam ser declaradas, mas aqui com essa opção você é forçado a declará-las para que você não se esqueça de declarar nenhuma durante o projeto. Então é importante manter essa opção aqui na primeira linha dessa configuração dos procedimentos principais. Vamos fechar aqui e voltar para a nossa tela. Então vamos vir aqui na nossa tela de script. E aqui no nosso script nós temos essa opção de config. Então note que ele é uma versão estendida aqui das propriedades do objeto. E na versão 7.1 nós agora podemos redimensionar essa caixa. Então note que se o seu código for muito grande, você pode aumentar aqui essa caixa para configurar então o seu script. Então aqui nós temos a nossa caixa de configuração e quando a gente fecha aqui essa caixa, o que ele faz é verificar aqui o nosso script, se ele contém algum erro. Então se eu fechar aqui, ele vai verificar se existe algum erro. Mas o que eu posso fazer é clicar com o direito e verificar script. E aí ele vai me mostrar se o script está ok ou se possui algum erro. Então vou vir aqui, fechar, clicar em OK. E nas funções de VB, assim como nas do Windows Soft, nós temos um indicador dos parâmetros daquela determinada função. Então se eu vier aqui, por exemplo, digitar input box e der um espaço, note que ele me mostra aqui uma dica com os parâmetros dessa função. Então sem abrir o help, eu tenho aqui os parâmetros que essa função espera. Então aqui eu tenho a mensagem que ele irá mostrar, o título, o valor padrão, vários outros parâmetros. E o mesmo acontece com o Windows Soft. Então como a gente viu no último vídeo, se eu colocar aqui o símbolo do dólar, ele me traz aqui algumas funções, por exemplo a open. E se a gente abre aqui o parênteses, ele também nos mostra aqui a dica com os parâmetros. Nós podemos utilizar o VB Script nos objetos de ActiveX e no .NET. Então vou inserir aqui um ActiveX. Vou vir aqui então Microsoft Slider Control. Então ele está aqui na minha tela, foi o mesmo que eu utilizei no último vídeo. Então aqui em configurações, lá em eventos, por exemplo, aqui em clique, no último vídeo a gente configurou aqui um script em built-in, mas esse script também pode ser configurado aqui na linguagem de VB. Então você também pode configurar aqui para VB. Então vou colocar aqui em OK. E o mesmo serve para os .NET Control. Então vou clicar aqui e ele vai carregar os .NETs que eu tenho configurados no meu computador. Como pode demorar um pouco, eu vou pausar o vídeo e volto quando ele tiver terminado de carregar todos os objetos. Então vou selecionar aqui. Então aqui eu tenho os meus .NETs, objetos de .NET, e eu quero inserir aqui, por exemplo, o meu Progress Bar. Então vou selecionar aqui o Progress Bar e vou adicioná-lo aqui na tela.
Então note que ele é bem parecido com os Progress Bars do Windows. E assim como o nosso ActiveX, os .NETs têm aqui a opção de membros e eles também têm os eventos. Então, por exemplo, aqui no clique eu também posso configurar um script, tanto aqui na linguagem de VB como de built-in. Então vou dar aqui um OK. E agora nós temos aqui o script de tela. Então nossa quarta opção aqui é o script de tela. Então no último vídeo a gente veio aqui nos atributos e nós tínhamos as lógicas de tela, ao abrir, enquanto aberto, ao fechar. Bem parecido com essa configuração aqui, nós temos o script da tela. Então se eu clicar com o direito na tela, vier em script tela, eu tenho aqui subrotinas on-open, while-open e on-close. Então aqui ele vai executar esse procedimento. Então ele tem aqui um comentário executado somente uma vez quando a tela é aberta. No on-close é executado somente uma vez quando a tela é fechada. E o procedimento while-open é executado continuamente enquanto a tela está aberta. Então ele fica executando aqui essa opção aqui do while-open, essa subrotina do while-open. E aqui você também pode fazer declaração de variáveis e configurações na linguagem de VB. Então eu vou abrir aqui o nosso help novamente. Vou vir aqui em ajuda e abrir o nosso help. Vou no apêndice aqui de VB. Vou vir aqui nas interfaces. Somente para relembrar que a tela, o comando e os objetos de ActiveX e .NET, eles podem utilizar a mesma variável. Então, se eu definir aqui uma variável na tela A, eu posso utilizar para os comandos de animação ActiveX e .NET daquela tela. Então, se eu definir uma variável na tela, eu posso utilizar em todos os objetos que estiverem nela. Vamos vir aqui, vamos selecionar aqui o script global de tela, então nossos graphics scripts. E note que aqui que nós temos bem parecido com a tela, o onStart, o while running e onScreenResize e também a opção de onEnd. Então se a gente vier aqui um pouco para baixo, ele vai nos dizer que quando a subrotina aqui onStart está sendo executada, é executada no servidor onde o Windows Soft está sendo executado, o módulo gráfico é aqui a tarefa do viewer. No cliente, o módulo, então aqui no nosso ThinClient, o módulo gráfico é o isSymbol. Então isso significa que esse script global de tela é executado quando o viewer ou o isSymbol é iniciado. Então não é um script aqui, um subprocedimento de uma tela em específico. Ela é aqui geral, sempre que inicia-se o viewer ou aqui o ThinClient, o isSymbol. Então muitas pessoas elas utilizam a tarefa aqui como sendo um inicializador de valores e de tags. Porém aqui não é o melhor lugar para se fazer essa configuração, por causa do escopo, a menos que eu utilize aqui essa opção de graphics, ponto, o nome do meu procedimento. E aí a gente vai poder utilizar aqui em outras interfaces do VBScript, senão nós poderíamos utilizar ela somente aqui no script global de telas. Então nós temos uma outra opção aqui no Windows Soft. Se a gente vier aqui em tarefas, script, nós temos o script de inicialização, que é executado automaticamente quando o projeto é iniciado, apenas uma única vez. E aqui é o melhor lugar para iniciar os valores e as tags. Então aqui a gente pode fazer, é a melhor opção que nós temos para
iniciar os valores das tags. Então a gente tem esse script de inicialização que é executado apenas uma vez. Então ao iniciar o projeto ele vai executar aqui esse script, mas nós podemos ter aqui, se clicarmos com o direito na pasta script inserir, diversos scripts. Então nós podemos configurar aqui diversos scripts e assim como a matemática nós temos esse campo de execução. Então sempre que esse campo de execução for verdadeiro, ele vai executar o script que tiver configurado aqui nesse campo. Então vamos fechar aqui. E agora o que eu gostaria de mostrar, então vou abrir aqui novamente o meu help, é que além aqui dessa opção da Microsoft, desse site de referência da Microsoft, você pode entrar aqui nesse W3 Schools e lá você pode encontrar diversos tutoriais. E um deles é o Learn VB Script. Então, se a gente clicar aqui em Learn VB Script, ele tem aqui um tutorial ensinando como utilizar a ferramenta de VB Script. Então, é aqui uma linguagem da Microsoft e você pode observar aqui diferentes configurações do VB Script e utilizá-las no Windows Soft. E agora se a gente voltar aqui para o nosso Help, eu tenho aqui uma opção de referência do VB. Então aqui nós temos algumas opções de operadores. Temos aqui algumas constantes, então as constantes de VB que podem ser utilizadas, por exemplo, aqui de data e hora, formato de data. Temos aqui algumas constantes que podem ser utilizadas em mensagens. E aqui nós temos, por exemplo, esse VB yes e no. Então vou vir aqui no Windows Soft, voltar aqui para o Windows Soft. Então, e vou abrir aqui a minha tela do cabeçalho. E no nosso botão sair aqui, então vou copiar esse botão para cá. Se a gente colocar aqui desvincular e acessar aqui as propriedades, note que aqui no comando nós temos algumas opções de VB. Então primeiramente nós declaramos aqui a variável de res, de resposta. Então nós temos aqui também a opção do message box, que é da linguagem de VB. Temos aqui a condição de if e, como a gente acabou de visualizar lá no help, nós temos aqui, por exemplo, VB yes e no e VB question. Então é uma opção que a gente pode utilizar da linguagem de VB. Então aqui nós temos o VB yes e no, VB question, que podem ser configurados também no Windows Soft. Temos aqui também algumas propriedades, métodos e funções de VB que podem ser utilizadas. Bom, no vídeo sobre VB Script é só isso mesmo. Espero que tenham gostado e tenham um bom dia.